alguma resposta, não pode ocultar nenhum fato, porque o senhor tem a obrigação de contribuir com a justiça e de dizer a verdade. Podemos firmar esse compromisso? Podemos. Então, firmado o compromisso, faça as perguntas iniciais ao Ministério Público, por favor. Certo. Perguntando ao testemunho. Senhor Leandro, como foi feita a contratação do senhor? E o que foi oferecido à empresa ainda em Pernambuco? Então, chegou um cara lá oferecendo pra gente um contato com que a gente ia receber em casa, tudo. Aí esse cara prometeu isso pra gente, falou que a gente podia ir pra lá, que quando a gente recebesse o vale alimentação, ele pagava a nossa passagem. Mas, chegando lá, não teve nada disso. Certo. E como era a alimentação de vocês e as condições de higiene e de vida no geral, dentro da obra? A gente ficou lá largado por 2 meses, quase, em um monte de casa, tudo sem terminar de construir, tudo tacada, com um monte de gente, 9 pessoas dentro de uma casa só. E a alimentação quase não tinha. Quase não tinha comida direito, era tudo bem pouco. Certo. E quando o contrato de rescisão foi apresentado pelos responsáveis pela obra, o que foi dito pelos representantes da empresa que seria acordado com vocês? Então, como a gente estava pedindo demissão, eles falaram, assina esse papel aqui que aí vocês vão receber. Então a gente foi lá, assinou, mas no final a gente está até agora sem receber nenhum centavo. Sim. Terminei as perguntas. Desculpa, gente, meu microfone. Obrigada, e passo então as perguntas à defesa. Defesa, por favor, faça as suas perguntas. Senhor Leandro, boa tarde. Eu gostaria de saber como era o dia a dia do senhor Joãozinho na obra. Se o mesmo acompanhava todas as etapas da obra e tinha jornadas e condições de trabalho semelhantes aos dos outros funcionários. O Joãozinho chegava lá no horário de trabalho, aí ele só coordenava, mandava o que tinha que fazer, falava tudo o que cada um precisava, e no final do expediente ele ia para casa dele. Sem mais perguntas, Excelência. Sem, por parte das juízas, apenas para esclarecer. Então, o Joãozinho, ele compartilhava, perdão, vou melhorar meu tom de voz. Por parte da juíza, apenas para esclarecer, então o Joãozinho, embora ele fosse seu superior, ele compartilhava, ele estava nas mesmas condições que vocês, ou ele tinha uma certa superioridade devido ao cargo? Uma condição parecida, ou era exatamente a mesma coisa? Como ele voltava para casa, o senhor acredita que ele estivesse em uma situação melhor? Como que o senhor enxerga isso? Sempre que ele vinha para a obra, ele trazia a própria comida da casa dele, né? Trazia a marmita dele lá, da casa dele, e aí mesmo ele comia lá com a gente, mas a comida que a gente recebia não era igual a comida dele. E depois ele ia para casa dele e a gente ficava lá, tudo largado. Entendi. Muito obrigada. Sem mais perguntas por parte da juíza e encerrado o depoimento. Senhor Leandro, muito obrigada pela presença. Passemos então ao interrogatório. O réu Joãozinho, o senhor está aqui? Estou sim. Então, bom, o senhor tem conhecimento da acusação que está... O senhor tem conhecimento da acusação a qual você está sendo acusado? Tem conhecimento, sim. O senhor já conversou com o seu advogado? O senhor já se entrevistou com o seu advogado? Já conversei com a doutora, já. Ok. Então, nesse momento, eu preciso advertir o senhor do seu direito de permanecer em silêncio. Então, como acusado, você tem o direito de ficar em silêncio e esse silêncio não pode ser interpretado em seu prejuízo. Isso significa que o senhor não é obrigado a responder e que isso não vai prejudicar o julgamento da sua ação. Então, seu silêncio não pode ser interpretado em prejuízo da sua defesa.
Então, você não é obrigado a responder. Contudo, se o senhor quiser falar, é uma forma de o senhor se defender. Então, nós teremos algumas perguntas para você. Fazer uma defesa técnica com base no que já consta no processo e nas leis. Agora, só o senhor sabe o que aconteceu ou não sobre os fatos. Então, é por isso que a pessoa acusada, no caso o senhor, que estava lá e é a única pessoa que seria mais capaz de esclarecer. Então, o senhor conseguiu entender o que eu expliquei até agora? Consegui sim, mas eu vou falar toda a verdade, eu não tenho nada para esconder, não. Ok, então comecemos o interrogatório. Primeiramente, eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre o senhor, sobre a pessoa do acusado. Onde o senhor mora? Eu moro lá em Itaquaquecetuba, na rua Padre Bento, número 32, bairro Jardim Carolina. Obrigada. Qual o seu trabalho? Eu sou mestre de obras. E onde você exerce essa atividade? Atualmente eu trabalho para a empreiteira GG, lá em Itaquaquecetuba também. E o senhor já foi preso ou processado alguma vez? Não, nunca. E qual é o seu grau de escolaridade? O que isso significa? O senhor já estudou? Se sim, até quando? Primeiro grau? Qual é a escolaridade do senhor? Eu estudei sim, eu fiz até o ensino fundamental, até a 8ª série. Obrigada. Então, nesse segundo momento, eu gostaria de perguntar de fazer algumas perguntas a respeito dos fatos. Então, é verdadeira a acusação que lhe é feita? Não, não é não. Nunca submeti ninguém a trabalho escravo, não. E Isso daí é mentira, é um absurdo isso daí. eu peço que prevaleça a ordem. Então, se o senhor acha que existe algum motivo particular a que atribuir essa supostamente falsa acusação, você conhece uma pessoa ou um grupo de pessoas que deveria ser imputada essa prática do crime? O que eu quero dizer o senhor acredita que esse crime existiu, mas foi uma outra pessoa que cometeu, que não é o senhor o responsável? O que o senhor tem a dizer a respeito desses fatos que estão sendo investigados? Então, eu acho que tem sim responsável, porque o pessoal lá estava em condições muito ruins. Mas eu sempre falava para os meus patrões, que eram os meus patrões, o senhor Flávio e o senhor Augusto. Eu pedi para eles várias vezes para eles pagarem o salário deles. Falei que eles estavam em condições ruins, que não tinha comida direito, que eles estavam dormindo no chão, mas eles não faziam nada. E assim, eu moro lá em Itaquaquecetuba com a minha esposa, meus filhos. Então é claro que eu não dormia lá na obra, né? A minha esposa também fazia, a minha marmita eu levava. Voltava para casa, só que na minha casa não ia caber esse tanto de funcionário. Não tem como, é muita gente. Então, assim, eu acho que se tem alguém para ser responsabilizado, tem que ser o senhor Flávio e o senhor Augusto. Obrigada. Então, o senhor pode nos contar como que você foi envolvido no caso dos pedreiros, já que o senhor acusa que não gostaria de ter esse envolvimento, que não compactuava com essas condições? Eu não sei se eu entendi direito, mas eu acho que eles me envolveram porque eu era o mestre de obras, né? Eu é que coordenava tudo, mas a verdade é que eu só fazia o que os meus patrões mandavam. Mas foi por isso que eu era o mestre de obras. Eu vou procurar reformular minha pergunta de uma outra forma. Como que você começou a trabalhar como que o senhor começou a trabalhar para essa empresa, para essa empreiteira? E quando o senhor foi contratado, o senhor já sabia das condições e das ordens que receberia, no sentido de ser o superior de pessoas que sabidamente estavam em condições precárias? Não, eu não sabia não. Assim, no início, quando eu fui contratada, eu fiz um curso técnico, né, para ser mestre de obras. Aí eu fui contratado pela empreiteira, mas a gente faz várias obras. Só nessa obra em específico que o pessoal estava nessas condições. E eu já era contratado. Eu já era funcionário lá da empresa, da empreiteira FF. Então, não sabia não que o pessoal ia estar nessas condições, não sabia. Se eu soubesse, teria procurado outro emprego, mas naquela hora não tinha como. Obrigada. O senhor prestou queixa, denunciou?
senhor comentou que se pudesse clarear algo de diferente, o senhor chegou a procurar ajuda de alguma autoridade no assunto para conseguir denunciar a situação que o senhor disse que via, que sabia da existência, mas que não tinha poder de modificar? Posso tentar reformular a minha pergunta de uma outra forma. O senhor chegou a procurar ajuda, procurar ajudar? Então, eu não procurei a polícia, não. Ok. E o senhor conhece a testemunha Leandro Rocha? Peço perdão aqui pela minha internet, que tá meio ruim. Só um momentinho. Mas é sobre ter procurado alguém, né? Se eu denunciei, se eu cheguei a prestar queixa, é isso? Sim. Se o senhor procurou resolver aquela situação com alguma autoridade, procurar resolver aquela situação. Então, eu procurei resolver, mas só com os meus patrões. Que a verdade é que eu tinha medo de ir na polícia. Ok, obrigada. E o senhor testemunha Leandro Rocha? Conheço sim. Ele era pedreiro lá, trabalhava com a gente. Conheci quando ele veio. Então, quando que ele veio? Desde quando que vocês se conhecem? Acho que foi 2010, né? Quando começou a obra, assim. Não conheci ele antes, não. Ok, e o senhor tem algo a alegar contra ele? Não tem nada a alegar, não. Assim, ele sempre reclamava do que estava acontecendo, mas eu sei que a reclamação dele estava certa. Eu sei disso. Então, a única coisa era que ele estava sempre reclamando. E eu tentava ajudar, mas não conseguia, não. Então, o senhor tinha ciência, então o senhor sabia da situação precária em que se encontravam os trabalhadores, certo? Gostaria de confirmar isso. Sabia sim. Eu ia lá todo dia, né? Ia lá todo dia trabalhar de 8 às 6 da tarde. E também do atraso de 2 meses no pagamento do salário dos trabalhadores, o senhor sabia disso? Sabia também. Falei com os meus patrões várias vezes, mas nada adiantava. E o senhor tem algo mais a alegar em sua defesa? Alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Que possa ajudar na sua defesa? A única coisa é essa mesmo, que eu sabia, eu não vou negar, sabia, eu via todos os dias, mas eu não tinha condições. Eu tinha muito medo de perder o meu emprego, eu tenho uma família para sustentar, eu não podia fazer mais nada além de pedir para os meus chefes. Mas se eu pedisse para eles fazerem greve, qualquer coisa desse tipo, eu ia ser demitido. E eu não podia ser demitido aquela hora, não podia. Sem mais esclarecimentos por parte do juiz, muito obrigada. Gostaria de saber se restou algum fato para ser esclarecido por parte das partes. Primeiramente, Ministério Público, algum esclarecimento que gostaria de ser feito? Sim, eu gostaria de saber do senhor Joãozinho se quando eles pararam de receber os repasses da Caixa, que foi a alegação feita pela construtora, pelo fato das vítimas estarem naquela situação, por que o senhor não liberou os seus as pessoas que eram, digamos assim, inferiores, entre aspas, ao senhor para voltarem para casa? Já que eles não seriam pagos, já que eles não teriam Por que salário. eu não liberei as pessoas? Isso. A senhora está me perguntando por que eu não liberei? Eu não liberei porque eu não mandava em nada, não. Quem mandava era o senhor, eram os meus patrões. Eu não mandava em nada, não podia mandar eles embora, não. Até queria, mas não podia, não. Certo. E na hora da realização do contrato, que falava que as pessoas seriam pagas se assinassem um contrato de demissão. O senhor estava nessa hora da realização desse contrato ou não? Tava sim. Os meus chefes imprimiram os contratos para mim com tudo escrito lá, não podia mudar nada, não. E aí eu fui e peguei as assinaturas com os empregados. Foi só isso que eu fiz. Obrigada. Sem mais perguntas. Algum esclarecimento por parte da defesa? Sim, Excelência. Somente para esclarecer,
Eu gostaria de saber do senhor Joãozinho qual função que o senhor exercia na obra, exatamente. Quais eram as condições e qual era o horário de trabalho? Então, eu era o mestre de obras, né? Então, basicamente, eu coordenava a obra, gerenciava os funcionários, mandava cada um fazer o que tinha que fazer, e isso tudo de acordo com o que os meus patrões mandavam. E o meu horário de trabalho, eu chegava lá 8 da manhã e saía 6 da tarde. O senhor era responsável pelo pagamento dos funcionários e outras questões administrativas, como elaborar os contratos de demissão, ou somente por questões técnicas da obra? Assim, além das questões técnicas, eu até pegava o dinheiro e entregava para o pessoal, ou então pedia para eles assinarem os contratos. Mas o dinheiro não era meu, né? Quem dava eram os patrões. E aí eu só repassava para eles. Quem fazia o contrato também eram os meus chefes, eu só passava, porque eu estava lá na obra todo dia. Aí eles pediam para mim. Por fim, senhor Joãozinho, eu gostaria de perguntar para deixar claro aqui, há quantos anos o senhor trabalha com esse objetivo de sustentar a sua família? O senhor já cometeu algum crime? Olha, eu trabalho desde os 16 anos. Então, deve fazer mais ou menos que eu trabalho para sustentar a minha família. E eu nunca cometi nenhum crime, não. Nunca. Jamais. Obrigada, excelência. Sem mais esclarecimentos. Obrigado. Muito obrigada pela presença e encerrado o depoimento interrogatório. Então, passemos então às diligências Obrigada pela presença. Encerro então o interrogatório e passemos à parte das diligências. Então, a defesa e a acusação tem alguma diligência a recorrer? Primeiramente, a defesa tem alguma diligência a recorrer? Não, nenhuma diligência. E a acusação? Também não, excelência. Na ausência de diligências, passemos então às alegações finais orais em audiência. O Ministério Público vai dispor de 5 minutos para as alegações finais. Desculpa, gente. Alegamos, então, que Joãozinho, sendo responsável pela supervisão da obra e sabendo das condições, agiu com certa cumplicidade para com seus patrões. E, não agindo ao contrário, ele corroborou para a sujeição às condições degradantes que estão previstas no artigo 149 do Código Penal. Sem mais argumentos. Muito obrigada. Passo então a palavra à advogada de defesa, que dispõe também de 5 minutos para essas alegações finais. Bom, vou iniciar aqui a minha fala. Em primeiro momento, o réu, senhor Joãozinho, ele foi acusado pelos crimes previstos nos artigos 149, 132 e 203, todos do Código Penal. Ocorre que, preliminarmente, cabe esclarecer aqui que já ocorreu a prescrição de 2 dos crimes previstos, os dos artigos 132 e 203 do Código Penal. Nós podemos verificar que tanto o crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, quanto o crime de frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho, possuem como pena máxima combinada 1 e 2 anos, respectivamente. Dessa maneira, nos termos do inciso 5º do artigo 109 do Código Penal, a prescrição dos delitos ocorre em 4 anos. Levando em consideração que os fatos a que se refere a acusação ocorreram antes da data de 10 de 6 de 2011, não restam dúvidas de que ambos os crimes se encontram prescritos, devendo ser extinta a punibilidade do Joãozinho em relação a eles. Agora eu passo a falar no que se refere à acusação do artigo 149 do Código Penal. É preciso fazer algumas observações no que tange à imputabilidade do injusto ao Joãozinho. Em primeiro momento, preciso falar sobre a função que o Joãozinho exercia na empreiteira FR. Conforme nós podemos observar da denúncia, apesar do Joãozinho ter sido responsável por acompanhar a obra, ele era um mero trabalhador da empreiteira, que por sua vez foi contratada pela construtora Vila Verde. Assim como qualquer trabalhador, Joãozinho devia obediência aos seus superiores e principalmente seguia ordens.
Nos causa no mínimo estranheza não ter sido ofertada denúncia aos representantes da empreiteira e da construtora, que assumiram ter conhecimento das condições de trabalho em que a obra se encontrava, mas sim o Joãozinho, um trabalhador que passava pela mesma rotina de trabalho na obra para sustentar sua família. Nota-se que a organização do alojamento e suas condições era de responsabilidade exclusiva dos donos do empreendimento e não de um mero empregado. Vale dizer também que Joãozinho não se beneficiava de maneira nenhuma com a suposta exploração dos trabalhadores, pois ele não receberia nenhum benefício advindo da prática desse crime, além do seu salário, que ele já receberia sempre. Pelo contrário, se forem confirmadas as alegações fáticas da acusação, das péssimas condições de trabalho, o acusado também seria uma vítima, já que ele estava sujeito ao mesmo ambiente de trabalho. Quero ressaltar aqui também que, conforme a acusação, a Caixa era responsável por repasses mensais para pagamento de salários e vales. Tendo em vista o atraso do pagamento por parte desse banco, o que o Joãozinho, um mero trabalhador assalariado, poderia fazer para suprir as necessidades financeiras dos demais funcionários? Como o Joãozinho poderia arcar com as despesas atrasadas se ele não dispunha de recursos suficientes para isso? Ficou claro do depoimento dele que ele era uma pessoa simples que trabalhava para manter sua família. É inconcebível imputar ao Joãozinho o atraso dos pagamentos dos funcionários, a restrição da locomoção devido às dificuldades financeiras e até mesmo aliciamento mediante fraude. Seria impossível por parte do Joãozinho prever, no momento do aliciamento, que futuramente a empresa Caixa seria responsável no pagamento dos funcionários. E até mesmo os representantes da construtora Vila Verde não iriam pagá-lo subsidiariamente. Nesse sentido, nós podemos verificar que as principais queixas dos trabalhadores eram no sentido do atraso e da ausência do pagamento, que impossibilitavam sua volta para casa, o envio de dinheiro para sua família, situações que poderiam ter sido evitadas pelo pagamento correto e em dia dos salários, o que nada depende de Joãozinho, um mero empregado. Vale dizer também que Joãozinho só não fez essas denúncias porque ele dependia do seu salário para sua subsistência e da sua família. Ante o exposto, ainda existe o elemento normativo do tipo para ser feita essa imputação desse crime ao Joãozinho, levando à tipicidade dos fatos. Dessa forma, a defesa pugna pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, caso a excelência não entenda, pugna também pela aplicação da pena mínima, levando em conta que o réu é primário, possui bons antecedentes criminais, possui profissão lícita há mais de 20 anos, como ele diz, além de não ter praticado qualquer ato lícito com uso de violência. Então é isso, Vossa Excelência. Obrigada. Muito obrigada, agradeço as alegações. Então, gostaria de proferir a sentença em audiência. Dada a prescrição dos crimes dispostos nos artigos 132 e 203, como já apresentado pela advogada de defesa, declaro a absolvição do réu frente a esses crimes. E, segundo o disposto no artigo... E o referente ao crime disposto no artigo 149, que diz respeito à redução de alguém à condição análoga à de escravo, reduzo a culpabilidade do réu, uma vez que ele estava em situação semelhante, uma vez que ele não me parece... No que diz respeito ao crime previsto no artigo 149, de redução de alguém à condição análoga à de escravo, condeno o réu com uma pena de reclusão de 2 anos, que é a pena mínima, uma vez que ele, embora tivesse conhecimento dos fatos ilícitos, a culpabilidade dele, nesse caso, foi reduzida, uma vez que não estava em posição total de poder para conseguir evitar ou modificar a situação fática. Agradeço a presença de todos. Tenham um ótimo dia. Muito bem. Parabéns, pessoal. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaria primeiro que a audiência falasse. Quem gostou, bate palma. Joãozinho se sentiu bem defendido? Me senti muito bem defendido. Só não gostei muito dessa decisão aí.
Né? Mas, ô Joãozinho, acho que é difícil você, no mundo real, arrumar uma defesa boa dessa mesmo, viu? Você deu sorte hoje. Foi muito boa. Foi. E o Ministério Público, o que achou aí do veredito? Fez jus aí ao papel desempenhado? Eu acho que eu não fiz muito, não, mas porque eu estava muito enviesada pela decisão, não queria condenar Joãozinho. Mas gostei da decisão, né, no final. Como Ministério Público, como pessoa, não. Não, mas aí, ó, até uma coisa interessante, né, pessoal? O Ministério Público, isso aí eu até falei na questão da posição na audiência, né? Lá nos Estados Unidos a gente vê o juiz assim na frente, e aí o acusado do lado com seu advogado, o Ministério Público do outro, né? É um processo que eles falam assim, adversarial, realmente é meio que uma luta. Aqui no Brasil, o Ministério Público ele é um fiscal da lei também. Então, sim, ele tem um papel de acusar, porque ele acredita que acusar é o que é o mais correto naquele caso. Mas se por acaso, durante o processo, ele achar que era o caso de pedir uma absolvição, ele pode pedir absolvição, né? E falar assim, ó, que apurou, realmente não está comprovado que o réu foi o autor do crime, que ele agiu com culpabilidade, não sei, né, qual o fundamento. Mas sim entender que é o caso de pedir absolvição também seria possível, né, a ele fazer isso. E a juíza, doutora Lorena, o que você achou aí? Sob controle? Nossa, eu achei muito difícil, Haddad. Mas por quê? Eu achei difícil preferir a sentença, porque eu ainda estou, sei lá, meio no início do curso, eu fiquei com dificuldade para poder justificar. Pensei, tipo, tirei isso aqui de vozes da minha cabeça, eu acho que é isso. E acho que o nervosismo do ao vivo é um pouco difícil. A questão do vocabulário também, saber quando que eu tenho que usar por exemplo, tem lá no artigo 186 em diante, né, o que é o interrogatório. Eu tentei adequar o que estava escrito lá para perguntas do tipo, você é tal coisa? Só que depois eu pensei, será que é o senhor ou será que é você? Eu achei um pouco difícil essa parte de adequação, assim. Eu senti que eu deslizei um pouquinho. Eu acho o seguinte, juiz bom é igual você fez mesmo, você condena todo mundo sem explicar, né? Assim, aqui, ó, tá condenado aí, pronto. Aí já dá menos trabalho. Eu adoro fazer isso aí também. Mas tô brincando, você tem razão, realmente. Mas olha só, eu sinceramente, eu não estava até esperando a sentença, né? Eu brinco com o pessoal, o problema era, quando a gente faz né, presencialmente, eu que esqueci de orientar também, era mais ou menos assim, para o juiz chegar e falar assim, ó, tá absolvido, tá condenado, entendeu? Não precisava nem realmente fundamentar muito, não. Mas realmente, se a gente fosse pegar uma sentença, teria que esmiuçar com mais detalhe os fatos, né? Falar aqui, ó, o crime é esse, os atos que ele praticou foram esses, os atos praticados se ajustam ao tipo penal, tal, essa coisa, e aí, considerando, eu condeno. Agora, com relação à pena, tem essas circunstâncias favoráveis a ele, não sei o quê, tal, então vou fixar a pena em X. Então, assim, né, basicamente. Mas eu acho assim, ó, sua conduta foi muito boa, né? Eu achei, assim, quase impecável. Só uma hora lá, mas também não está errado, não. É porque a gente conversando com as pessoas é isso mesmo no interrogatório. Você tem que ajustar a sua linguagem. Igual você perguntou lá para o Joãozinho, foi para o Joãozinho, o senhor fez queixa ou denunciou a prática ilícita e tal? A gente fala assim, a queixa é uma expressão técnica, né? É a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. O denunciou pode confundir com a denúncia, né? Que o Ministério Público denuncia as pessoas. Mas eu falo o seguinte, numa conversa com as pessoas, né, com instrução baixa, tudo, são as palavras que elas entendem, tá certíssimo também, entendeu? Mas eu acho que você agiu muito bem. Né? Aliás, o pessoal está comentando aqui, excelente trabalho, tudo. Antes de eu fazer meus comentários sobre o papel de cada um, eu queria ouvir aí a audiência, né? A Débora falou, a juíza mandou muito bem, falando das garantias do acusado, também notei isso, todas as garantias foram advertidas. Mariana está falando aqui, excelente trabalho, a audiência enriquecedora. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Quem assistiu à audiência, alguma coisa assim que acharam estranho? Algum elogio, alguma crítica, assim, construtiva? Deu para entender Professor, tudo? Diga.
Eu achei que foi muito bem organizado, né? A Lorena conseguiu comandar direitinho a audiência. Eu acho que ficou tudo muito claro, né? Tanto o advogada, né, quanto o Ministério Público também souberam orientar direitinho. A testemunha e o réu interpretaram muito bem, né? Eu achei que foi ótimo, assim. Isso, concordo com você, Canise. Outra coisa, a testemunha lá, ela teve uma hora que começou a falar, né? O que vocês acham disso? A juíza agiu bem, tinha que mandar prender? O Marcos também está querendo falar. Diga, Marcos. Ô, Lorena, só uma coisa. Você já tinha essa decisão pronta ou foi tipo, já tinha meio que pronta ou foi agora assim, pensou e entendeu? Porque assim, antes eu tinha pensado numa coisa, entendeu? Aí depois da audiência eu já pensei outra coisa. Aí eu fiquei, será que ela tipo já tinha pronta ou ela também mudou alguma coisa? Eu não tinha chegado a pensar que talvez eu tivesse que proferir uma sentença. Aí, durante o caminhar aqui da carruagem, eu falei, putz, eu acho que eu vou ter que falar alguma coisa no final. Então, foi mais na hora, assim. Então, nem um desconto. Ô Lorena, porque uma coisa que os juízes também fazem com certa frequência é o seguinte, acabou aí o interrogatório, tem diligências, não tem e tal, pode até, às vezes, nem dar vista para alegações orais, sabe, assim, na hora. Chega assim, ó, apresentem memoriais escritos. Pronto, encerrou a audiência. Você deu oportunidade para eles apresentarem as alegações orais, né? E aí, alguns juízes, a maioria, podia chegar e falar assim, que, ó, agora a sentença vai ser proferida oportunamente, está encerrada a audiência, faça os autos conclusos para a sentença. E aí você, sabe, pensaria com mais calma no seu gabinete o que decidir nesse caso. É uma opção. Diga, Débora. Queria parabenizar todo mundo, foi muito bom. Eu queria perguntar uma coisa, professor, porque nas audiências presenciais, a testemunha não acompanha o depoimento do acusado, correto? Correto. E nas audiências virtuais, como é que está sendo? Eles conseguem acompanhar ou cada hora um entra no link? O senhor sabe? É que, Débora, na verdade é o seguinte, as testemunhas não acompanham, mas, assim, a princípio não teria problema se acompanhasse, sabe? Aqui, deixa eu explicar por quê. Na verdade, qual que é o objetivo da audiência, né, em coletar sim, entendi. Eu acho que não acompanham mesmo, mas para tentar evitar interferência, né? Igual aconteceu. Eu acho assim, às vezes ele quer ir para casa, entendeu? A testemunha ela é ouvida em primeiro lugar, aí o juiz chega, é o que eu faço, eu falo, ó, o senhor está liberado, pode ir embora. Está dispensado, né? Está dispensado. Agora, se ele quiser ficar lá, falar assim, eu posso assistir? Eu falo, claro, é pública a audiência, entendeu? Uhum. Você pode assistir. O que não pode é o seguinte, uma testemunha ouvir o depoimento da outra que vai prestar depois, entendeu? Então, por exemplo, eu estou lá, eu sou a segunda testemunha, eu entro na sala de audiência, aí eu ouço a primeira testemunha falar tudo, aí depois é minha vez de testemunhar. O meu testemunho pode ser muito influenciado, entendeu? Pelo primeiro testemunho. Então, normalmente, assim, normalmente não, a lei proíbe que uma testemunha assista o depoimento da outra. Mas aí também eu vejo isso com ressalvas. Se uma testemunha falou primeiro e ela quer ficar na sala de audiência para ver o que a outra testemunha vai falar, a princípio não tem problema, ela já prestou o depoimento dela. Né? Se as partes não... O problema é o seguinte, não, eu quero reinquirir a primeira testemunha. Aí vai dar problema, porque aí eu falei, não, peraí, agora ela já assistiu o segundo depoimento, então ela já está influenciada. Né? Mas, assim, a prática é mais, eu acho que por praticidade. Acabou o depoimento, pode ir embora para casa, está dispensado. Né? Mas quem quiser ficar, assistir o depoimento do acusado, poderia. Mas aqui, acho que no virtual está mais fácil ainda, viu, Débora? É só você chegar aqui e excluir do ambiente. Excluir do ambiente, né? Eu não sei se vocês viram aí... Não precisa nem pedir para se retirar. Não precisa. Chamar a polícia. Não vou sair, não. Então chama a polícia, chama o oficial de justiça, tal. Você exclui do ambiente e pronto. Eu não sei se vocês viram lá no STJ, um ministro lá, acho que tem umas 2 semanas, tinha uma advogada fazendo uma sustentação oral dirigindo um carro. Ele chegou e falou assim, não, doutor, isso aqui não é pista de corrida, não. Retire ela da sala de audiência. Pronto, retirou. Quando a senhora estiver pronta, a senhora volte a nos falar. E ontem foi um advogado que estava sem terno, fazendo sustentação oral no STJ, o mesmo ministro falou a mesma coisa aqui, doutor, tem que ter uma certa solenidade. O senhor está no tribunal, quando é presencialmente, todo mundo vem aqui de terno, por videoconferência não tem que ser diferente. O senhor, quando estiver preparado adequadamente, o senhor retorna. Retira ele da sala.
excluir ele da sala. Então, assim, o poder hoje está mais fácil de ser exercido, né, dessa maneira de excluir as pessoas pelo meio virtual do que pelo meio físico. Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Verdade, eu fiquei com uma dúvida. Ontem eu estava vendo umas audiências online para tentar me inspirar, e aí numa de, eu acho que era roubo ou furto, não, era roubo. E aí a vítima, na hora que ela foi prestar o depoimento dela, o juiz virou e falou que o réu não estaria ali por procedimento deles, independente da vítima se sentir ou não, tipo, desconfortável com a presença do réu. Isso é em todos, ou é, tipo, uma coisa, um procedimento daquele gabinete ali, daquele específico? Ó, qual que é a regra do código? É o seguinte, ó, a vítima vai prestar depoimento, se a presença do réu trouxer para ela fundado constrangimento, não sei o quê, o juiz pode excluí-lo da audiência, né? E aí é a interpretação que se faz disso. Então, assim, nos meus casos, eu costumo perguntar, eu chego lá para a vítima e falo aqui, ó, o réu está aqui na sala, tem algum problema de você prestar o depoimento na presença dele? A maioria dos casos que eu pego, crimes da Justiça Federal, sabe, não envolve violência, não teve... Então, assim, não, eu falo, não tem problema não. Mas, assim, há situações que, às vezes, é um crime de estupro, né? É um crime aí, sei lá, uma extorsão mediante... É uma coisa muito... Às vezes, a vítima fica temerosa de falar na presença do réu. Então, aí o juiz pode determinar que ele seja afastado, fique do lado de fora da sala, fica presente apenas o advogado, e aí é feita a inquirição da vítima. Então, assim, às vezes o juiz também pode chegar e falar assim, como o padrão, falar que o padrão é prestar depoimento na frente do acusado, para garantir ampla defesa. Então, a não ser casos excepcionalíssimos, sempre vai estar na presença do réu. Então, já estou advertindo que ele está aqui por determinação minha. Tá bom, muito obrigada. Pessoal, então, assim, eu achei que o desempenho, né, foi muito bom. As anotações que eu fiz aqui foram muito poucas, né? Assim, a juíza, a Lorena, né, ela prestou compromisso para a testemunha, né? Às vezes a gente se esquece disso, tem que falar o compromisso de dizer a verdade. Eu achei que foi muito educada, ela foi esclarecedora, né? Falou do que se tratava no início. No interrogatório também fez todas as recomendações ao réu. Ela fez bem. Primeiro você pergunta sobre as características pessoais do réu, né? Trabalha, qual que é a sua renda? É sempre muito importante perguntar, você trabalha, quanto que você ganha? Vai que ele vai ser condenado, como foi nesse caso, tem que aplicar uma pena de multa. Eu preciso saber o valor do salário dele para poder aplicar o valor da multa, né? O dia multa corresponde a 1 dia de salário que ele ganha, né? É uma prestação pecuniária, né? Uma pena restritiva de direitos. Eu tenho que saber qual que é a renda dele para poder também dosar de uma maneira adequada. A testemunha, né? A testemunha se manifestou aí, foi muito breve, né? Mas ela falou, mantém aí a ordem, né? Tal. Não teve mais problemas. Mas aí é o tal negócio. Se a testemunha talvez insistisse em ficar, né, falando fora do horário que lhe foi reservado, talvez fosse o caso, eu vou te excluir então aqui se o senhor não se silenciar, eu vou te excluir da sala de audiência e tudo, né, gente? Sempre tentando fazer, é que eu acho, com a educação, né? Aí, gente, não tem lei que autorize, que determine essas coisas. Isso aí é berço, né? Então, assim, tem juízes e promotores, então, assim, dependendo da postura deles, eles vão ter um comportamento mais ou menos educado numa sala de audiência. É o trato que eles normalmente devem ter também com as pessoas em geral, né, na vida social. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu gostei muito da atuação da defesa, né? A defesa, assim... olha só, a Yara falou que estava querendo que o réu fosse absolvido, né? Então, talvez por isso ela tenha feito poucas perguntas. Mas, assim, eu achei que seria necessário para a acusação fazer mais perguntas, sabe? Para tentar esclarecer a questão do trabalho escravo. Então, para chegar e falar assim, como eram as condições de trabalho, né? Eram condições degradantes. Tem acusação sobre jornada exaustiva. Como era essa jornada? Tinha descanso? O senhor recebeu salário? Durante quanto tempo não recebeu? Como é que era seu alojamento? Como é que era a alimentação? Ou seja, nós temos que entrar nesses detalhes para poder verificar. E isso, às vezes, não é que, tipo assim, se eu perguntar isso, eu vou condenar. Não, às vezes podem ser perguntas que vão conduzir para uma absolvição. Isso já aconteceu comigo. Eu perguntar para uma pessoa como é que é o alojamento. Eu falei, não, o alojamento era normal, eu tinha cama, tinha lá o banheiro, tinha não sei o quê. Eu falei, mas teve testemunha que falou que não tinha. Falou, não, acho que ela está enganada.
Na verdade, tinha tudo isso, estava muito bom. E a alimentação era fornecida, sim, a gente recebia arroz, feijão, farinha e um pedaço de carne. Todo dia era assim. Tinha ainda um café de manhã e um café com pão à tarde. Ah, então tá. Então, assim, a gente vai esclarecendo os fatos, né? Para poder depois, no final, verificar se é caso mesmo, né? De uma condenação ou absolvição. Se o Ministério Público entendesse que realmente era caso de absolver, talvez valesse a pena fazer todas as perguntas para, no finalzinho, falar que, excelência, ó, depois de tudo que foi apurado aqui, o Ministério Público pede a absolvição do réu. Aí a sentença é muito fácil, viu, Lorena? Porque aí vai chegar e falar assim, aqui, ó, o Ministério pediu para absolver, a defesa pediu para absolver, acaba... A lei, gente, o Código Penal, ele autoriza, o Código de Processo Penal autoriza que o juiz condene, mesmo se não houver o pedido de condenação do Ministério Público, mesmo se ele pedir para ser absolvido. Mas, assim, é uma coisa que eu procuro evitar fazer ao máximo. Se o Ministério Público pediu para absolver, eu chego e falo assim, ó, então tá bom, você que é o titular da ação penal, você está pedindo, eu vou concordar, eu absolvo. Eu já absolvi gente, assim, que eu até não concordava, entendeu? Eu falei, pô, gente, eu acho que esse caso não é caso de absolvição, não, mas já que o Ministério Público está pedindo, eu falei, eu não vou ser mais realista que o rei, não, deixa absolver, né? Eu falo assim, se o Ministério Público não quisesse denunciar, eu nem teria conhecimento dessa denúncia, né? Ele ia pedir um arquivamento. Então, agora ele está pedindo para arquivar, né, digamos assim, para absolver. Por que eu não vou concordar? Então, normalmente, eu concordo com esse tipo de pedido. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, assim, aí o Ministério Público, eu acho que talvez pudesse fazer mais esses pedidos, né, mais perguntas. Talvez as perguntas, né, não foram feitas, então, realmente, que a Yara falou que a tendência dela seria para absolver. Eu gostei muito da atuação da defesa. A defesa, em relação à testemunha, fez poucas perguntas, né? Porque também, assim, se o Ministério Público não fez muita pergunta, talvez não tenha muito sentido a defesa fazer, porque às vezes a defesa vai entregar o jogo, né? Vai chegar e falar assim, ó, o que o Ministério Público deixou de perguntar, eu vou começar a fazer pergunta, e aí a testemunha começa a falar pelos cotovelos, pode comprometer minha defesa. Então, a melhor coisa é isso. Até uma estratégia que o pessoal faz, gente, é isso mesmo, os bons advogados. Nunca pergunte algo cuja resposta você não sabe. Então, você às vezes chega e fala assim, chega para a testemunha, tá, mas peraí, mas ele que estava lá naquele local e o acusado e o advogado não sabe o que a testemunha vai responder. Aí chega a testemunha e fala, não, era assim, era o acusado que estava lá naquele local. Ou seja, está entregando, né, a defesa que estava, imagina, a defesa está sustentando num álibi, que ele estava em outro lugar. E aí ele faz uma pergunta para dessa, a testemunha infirma toda a defesa que foi sustentada. Aí, na parte final, também nas alegações orais, acho que a Letícia falou muito bem. Primeiro falou das prejudiciais, né, da extinção da punibilidade, os 2 crimes que estavam prescritos. Depois foi lá no mérito, falou tudo, que não era caso. Eu acho que essa era a tese mesmo, viu, Letícia, de que assim, ele não tinha responsabilidade. Eu peguei dezenas de casos nessa situação. O réu era mais um empregado, sabe, de uma fazenda, de uma construtora, ele estava lá, dormia no mesmo lugar que o pessoal, ele podia até ter um carguinho de chefe, assim, né, mas é um chefe que está passando pelos mesmos perrengues de todos. Então, nesses casos, eu sempre absolvi. Eu falei, ó, na verdade, quem tinha que ter sido denunciado eram os donos da empresa, e não ele. E depois, no final, você ainda falou das penas, né? Ó, ainda que seja condenado, né, pela eventualidade, aplique-se a pena mínima por causa disso, tal. Então, eu achei que a defesa foi muito boa, né? Já vi em processos reais defesas muito piores do que essa, viu, Letícia? Então, se eu precisar agora de uma defensora da ativa lá na vara minha, eu vou te chamar para você trabalhar de graça, ok? Ai, obrigada. Mas vai fazer um bem aí à população pobre que não tem defensor. Achei o Gabriel também ótimo, a testemunha, né? Foi muito assim realista, embora ele tenha falado pouco, né? Porque fizeram poucas perguntas a ele. Você sentiu isso, Gabriel, ou não? Você estava querendo falar mais? Se fizesse mais perguntas, eu falaria bem mais. Respondia. Então, assim, eu achei, como foram feitas poucas perguntas, né? Você não pôde dizer muito, mas dentro do que você falou, acho que você representou também muito bem, né? E o acusado também, eu acho que o Joãozinho aí foi bem realista, né? Falou tudo direitinho, assim, e né, esclarecedor pro coisa, e conseguiu aí também, né, acho que o objetivo final, né, de ser absolvido, né? Então a Júlia também teve ótimo papel. Bom, pessoal, então assim, ó, basicamente eu acho que é isso, viu? Eu acho que vocês tiveram aí um ótimo desempenho.
para aqueles... A Ana está querendo... Diga, Ana, é uma pergunta, levantou a mão? É só um comentário breve Claro. sobre a testemunha e o réu. Eu adorei, porque, assim, a gente aprendeu tudo sobre a audiência, né? As meninas foram muito bem, mas a testemunha e o réu conseguiram atuar, assim, no papel deles, até o jeito de falar. Achei que ficou muito legal. Parabéns, acho que o Gabriel e... Esqueci o nome A do Júlia. réu. Mas ficou muito legal. Parabéns, gente. Ótimo, isso mesmo. E aí, pessoal, vamos combinar o seguinte, ó, teve a Ana Paula, ela falou que não, por causa da internet não pôde ver a audiência, tudo. Eu vou, assim, excepcionalmente, deixar disponibilizado agora o vídeo da audiência aqui no Teams mesmo, tá? Mas o prazo continua o mesmo, até 3 horas da tarde. Então, quem não pôde assistir a audiência, assista agora, tá aí com a duração aí de uns 50 minutos, dá tempo, almoça e faz isso. Mas me enviem, tá, pessoal, até as 3 da tarde para eu poder fazer essa avaliação. Eu coloquei lá um marcador que depois de 3 horas não recebo mais nenhuma avaliação. E aí peço isso, né, que vocês que assistiram, façam essa avaliação, postem lá no Moodle, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão? Professor no documento para consta como apenas 4 participantes. Ô, Stephanie, faça aí adicione, então, mais uma coluna, entendeu? Para colocar mais um. Realmente, então, foi falha minha. Né, é que na parte de procurador e advogado, os dois estão juntos. A parte que seria para avaliar a Yara e a Letícia. Eu coloquei separado, tipo, por uma barra só. Isso, pronto. Não, perfeito, tá ótimo. É isso mesmo que eu ia sugerir. Eu vou retificar isso aí para os próximos, então. Beleza. Tá bom? Pessoal, ó, no mais, últimos avisos. Eu já lancei a maioria das notas, né, das avaliações que vocês fizeram no Moodle, né, durante o curso. Eu vou esperar concluir o prazo aí para fazer esse último lançamento. Eu também já recebi aí as denúncias, né, já recebi as defesas, resposta à acusação. Vou aproveitar esse fim de semana aí para a correção, avaliar e fazer o lançamento das notas. E também vou receber aí os relatórios que vocês fizeram. Para aqueles que participaram, né, da audiência, não precisa enviar o relatório, a participação na audiência já é a atribuição dos pontos, e eu também farei o lançamento. Então, eu acho que, assim, né, nesse aspecto, acho que está tudo ok. Eu espero que ninguém, né, tenha algum problema com nota. Existe a previsão de um exame especial, acho que eu coloquei lá no Moodle. Deixa eu ver aqui se tem a data específica, exata. Não sei se está na conclusão ou na unidade 7. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Eu coloquei uma segunda chamada, exame especial no dia... na verdade, está como segunda chamada, mas na verdade vai ser o exame especial, 4 de novembro de 2020, de 11h20 a meio-dia e 20. Eu vou deixar, está ainda oculto, eu vou deixar disponível. Se por acaso houver necessidade, eu volto, né? Eu mando uma mensagem aqui no Teams para vocês sobre a realização desse exame especial. Caso contrário, né, são as notas aí. No mais, eu agradeço a dúvida. Os questionários, Mariana, cada um vale 8 pontos. Então, se eu não me engano, lá são... Quantos questionários? São... Só sei que aí acho que assim, 20 pontos a audiência, 20 pontos a denúncia e defesa, e 60 pontos eu acho que são os questionários. Então, a maioria acho que vale 8, e tem um que vale 6. Eu confesso que eu tenho que abrir, não sei de cabeça, eu tenho que abrir aqui o plano de ensino para poder coisar. Mas eu posso aqui, eu vou postar no Teams toda a distribuição de notas para vocês, tá? Para não ter dúvida. Mas, se eu não me engano, são 8 pontos cada questionário. Pessoal, no mais, eu agradeço a atenção de vocês, né? Esse semestre foi um pouco atípico, um pouco não, né? Totalmente atípico. Acaba que, assim, eu acho que ficou um pouco prejudicado aí o nosso curso em relação, né, a essa ausência, né, presencial, a ausência das pessoas, né, no mesmo ambiente físico. Tanto é verdade que no próximo semestre, pela primeira vez aí em 5 anos, eu não vou oferecer essa disciplina. Eu acho que a disciplina tem muito assim de um aspecto prático, né? Teve aí técnicas de entrevista que não foram dadas,
tem questões de atividades em grupo, atendimento de pessoas, tal, que isso aí tem que ser feito realmente, acho que presencialmente. Então, o curso fica um pouco prejudicado quando o contato físico não existe. Então, nesse caso aí, né, vamos encerrando por aqui. Infelizmente, semestre que vem eu não ofereço a disciplina, mas no próximo, retomando as atividades presenciais, será oferecido. E no mais, agradeço aí a todos, né? Se tiver alguma dúvida, qualquer questão, só me dizer. Diga. Só mais um comentário, que o relatório para audiência ele foi disponibilizado só em PDF. Sim. Aí não tinha muito como editar. Quando eu abri ele no Google Docs, a tabelinha mesmo desapareceu. Aí eu coloquei ela por números. Tá, mas aí seria bom disponibilizar da próxima vez por Word, em Word, né? Tá. Que já fica mais fácil para editar tudo. Não, perfeito. Tá joia, eu vou fazer isso então. Mas eu falo assim, gente, desde que seja inteligível, né, o relatório, tá bom, né, é o que importa. Ok? Ok, obrigada. Então tá. Obrigado a vocês, pessoal. Vou gravar, estou gravando aqui a audiência, vou disponibilizar para quem não conseguiu assistir e aguardo até às 3 horas o envio. Um abraço a todos. Abraço, professor. Obrigada.